Quando pensamos em vampiros, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? O conde gótico em um castelo na Transilvânia? Monstros vorazes que explodem ao ver o sol? Ou um adolescente incrivelmente pálido, dirigindo um Volvo e brilhando como diamantes? É inegável, Crepúsculo é um marco na cultura pop, mas para muitos puristas do terror, a saga de Stephenie Meyer cometeu um sacrilégio. Ela pegou o monstro mais clássico da literatura e o transformou em algo novo, algo seguro, algo apaixonante. Enquanto Stephen King nos deu pesadelos com Salem's Lot, transformando vampiros em máquinas de matar sem alma, Crepúsculo nos deu o namorado perfeito. Mas será que essa mudança foi apenas capricho da autora ou existiu uma lógica narrativa por trás de cada quebra de regra? Hoje aqui no canal vamos dissecar a mitologia dos Cullen. Vamos entender as maneiras fundamentais pelas quais Crepúsculo mudou os vampiros tradicionais e por que essas mudanças foram essenciais para que o romance funcionasse. Ajeite a sua postura, pegue seu chá ou seu substituto sintético de sangue e vamos lá. Vamos tirar o elefante brilhante da sala logo de cara. A mudança mais controversa, a que gerou memes por mais de uma década, a luz do sol. No folclore popularizado pelo cinema, especialmente após o clássico Nosferatu de 1922, o sol é o inimigo mortal. É o game over para qualquer sugador de sangue. Mas Stephenie Meyer tinha um problema logístico. Ela queria escrever um romance adolescente contemporâneo. E como você cria um protagonista que frequenta o ensino médio se ele não pode sair de casa durante o dia? A solução foi engenhosa, embora polêmica. Os vampiros de Meyer não queimam, eles brilham. A pele deles é descrita como sendo dura como mármore e, sob a luz direta, refrata a luz como um prisma. Isso permitiu que a história acontecesse durante o dia, desde que fosse na nublada Forks, Washington. Mas curiosamente, essa mudança não é tão anti-vampiro quanto parece. Se voltarmos ao Drácula original de Bram Stoker, o conde andava tranquilamente por Londres durante o dia. Ele perdia seus poderes, sim, mas não virava cinzas. Crepúsculo recuperou a ideia de que o sol não é letal, mas a transformou em algo estético. Essa mudança serviu a um propósito claro. Transformou o monstro em uma criatura divina. O brilho não assusta, ele fascina. Ele torna Edward etéreo, angelical. E para a Bella e para o público, isso foi crucial. Era necessário remover o horror grotesco da pele queimada para dar lugar ao deslumbramento do primeiro amor. Agora vamos falar sobre a dieta, porque, convenhamos, é difícil beijar alguém se essa pessoa está coberta com o sangue dos seus vizinhos. Na mitologia tradicional, o vampiro é um predador de humanos, ponto final. Eles são movidos pela sede insaciável. E em Crepúsculo, Stephenie Meyer introduziu o conceito de vampiro vegetariano. A grande sacada aqui não é que eles não bebam sangue, mas que eles têm uma escolha. Eles podem sobreviver com sangue animal. Isso retira a vilania inerente da criatura. Eles deixam de ser monstros por natureza e passam a ser monstros por escolha, ou heróis por disciplina. Essa mudança é vital para o gênero. Crepúsculo é um romance, não um filme de terror slasher. E convenhamos, se Edward precisasse matar uma pessoa toda semana para sobreviver, seria moralmente impossível torcer por ele como o par romântico de Bella. E essa dieta também criou uma das características visuais mais interessantes da saga, a cor dos olhos. Olhos dourados para quem bebe sangue animal, olhos vermelhos para quem bebe sangue humano e olhos negros quando ambos estão com sede, quando a sede ali apertou pra caramba. Essa codificação visual ajudou o público a identificar imediatamente quem eram os mocinhos e quem eram os vilões, dentro da própria espécie. Transformou a alimentação em uma bússola moral visível. Eles não são apenas pálidos galãs, eles são seres que lutam contra a sua própria natureza todos os dias. E se o brilho e a dieta os tornaram menos assustadores, a próxima mudança os tornou basicamente super-heróis da Marvel. Tradicionalmente, vampiros têm poderes padrão: transformar-se em morcegos, névoas ou lobos. E tem aquele poderzinho ali, a hipnose. Mas em Crepúsculo, cada vampiro é uma caixinha de surpresas. Stephenie Meyer criou um sistema onde a característica humana mais forte da pessoa é amplificada na eternidade. Edward era observador, agora ele lê mentes. Alice era intuitiva e já tinha alguns vislumbres, principalmente de tragédias ocorrendo em sua família humana, mas sem entender em que momento esses eventos iam acontecer. Agora ela vê o futuro. Jasper era carismático e empático. Agora ele controla emoções.
Isso criou uma dinâmica de equipe muito parecida com X-Men. Críticos apontaram que isso deixou os vampiros poderosos demais. Eles têm super velocidade, super força, sentidos aguçados e indestrutibilidade, a menos que você seja desmembrado e queimado. Lembrando que não era qualquer um que conseguia fazer isso. Mas narrativamente isso serviu para aumentar o abismo entre Bella e Edward. Ele não é apenas um garoto morto-vivo. Ele é um deus entre insetos. A fragilidade de Bella é acentuada diante desses poderes. Em um rascunho, no caso ali do primeiro roteiro, Bella até tentaria caçar vampiros com uma espingarda, mas Stephenie Meyer descartou isso. A ideia era justamente que a humana fosse impotente diante da grandeza e do perigo desses seres. Eles são predadores perfeitos, o que torna o fato de Edward escolher proteger Bella ainda mais significativo. E isso nos leva a uma questão técnica que assombra escritores de vampiros há séculos: o paradoxo da mordida. Pense bem, se o vampiro precisa morder para comer e a mordida transforma a vítima, então todo mundo que serve de jantar vira vampiro? O mundo estaria então superpovoado de imortais em uma semana. Obras como Diário de um Vampiro e Entrevista com o Vampiro criaram rituais complexos de troca de sangue para resolver isso. Crepúsculo foi lá e simplificou com a biologia. Aqui, os vampiros são venenosos, literalmente. Eles têm glândulas de veneno que paralisam a vítima e iniciam a transformação. A alimentação e a reprodução são atos separados. Um vampiro pode drenar uma pessoa até a morte, alimentação, ou injetar o veneno e parar, transformação. O problema, o instinto. Para um vampiro parar de beber sangue depois de morder é quase impossível. Isso adicionou uma camada ali enorme de tensão sexual e perigo físico ao relacionamento de Edward e Bella. Ele tinha medo de tocá-la, não só porque era forte, mas porque qualquer deslize, qualquer arranhão poderia condená-la a uma eternidade que ele não desejava para ela, ou matá-la. O veneno de Crepúsculo é a fronteira final entre a vida humana e a imortalidade, uma dor excruciante que dura dias, limpando qualquer resquício de humanidade. Não é uma morte romântica, é uma queima biológica. Ao final, é fácil criticar Crepúsculo por estragar os vampiros. Eles não dormem em caixões, não têm cruzes e definitivamente não se vestem como o Drácula. Mas a verdade é que o mito do vampiro sempre foi sobre adaptação. Cada geração tem um monstro que merece, ou que precisa. Stephenie Meyer não queria escrever sobre medo. Ela queria escrever sobre desejo, sobre o proibido e sobre a eternidade ao lado de quem se ama. E para isso, ela precisou polir as arestas assustadoras e transformar o predador noturno em um guardião brilhante. Ela criou vampiros que funcionam como uma fantasia suprema, perigosos o suficiente para serem excitantes, mas controlados o suficiente para serem amados. E goste você ou não, essa reinvenção garantiu que os vampiros saíssem dos nichos de terror e dominassem o mundo pop por uma década inteira. E você, é do time que acha que vampiro de verdade tem que queimar no sol ou prefere a versão vegetariana e brilhante dos Cullen? Qual dessas mudanças você acha que fez mais sentido para a história? Deixe sua opinião aqui nos comentários e cuidado com os cortes de papel. Você nunca sabe quem pode estar por perto. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais análises sobrenaturais. E como sempre, imortais, até a próxima!